mas eu sou filha, então quer dizer que eu tenho uma mãe. Então eu posso falar um pouquinho. No livro de Provérbios, no capítulo 31 e no versículo 25 e 26, Salomão diz bem assim: reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. Eu acho que esses dois versículos, eu tenho certeza que esses dois versículos se encaixam perfeitamente para a figura materna, para a figura de mãe. Que nessa noite você possa sair daqui, mãe, você que está aqui, crendo que aquilo que está sobre a sua vida e aquilo que Deus confiou a você vai além da compreensão humana. Se nós perguntarmos aqui o que é ser mãe, faltam palavras para que nós possamos descrever. É algo que só Deus saberia descrever. Creia que o seu trabalho aqui não é em vão. Creia que o seu esforço não é em vão, que as suas orações não são em vão. A minha mãe está sentadinha ali no fundo, ela é vergonhosa, irmãos, nem parece que ela é minha mãe, né? Porque eu sou super falante, super assim. Mas eu quero contar para os irmãos, bem rapidinho, um breve testemunho. Eu sou a filha mais velha, nós somos em 3 irmãs. E eu sou de uma família muito simples. Nós nunca tivemos riquezas, nunca tivemos muito, foi sempre com um pouco. Mas se tem algo que a gente teve desde pequenininhas, foi exemplo dos nossos pais. Foi o exemplo da minha mãe. Os meus pais, desde que eu me entendo por gente, eles trabalham na roça. Quem já trabalhou aqui na roça sabe que é um serviço muito árduo. E eu não tenho vergonha de falar que os meus pais trabalharam a vida toda na roça e que eles continuam trabalhando. Eles não tinham condições de pagar estudo. Nós estudamos ensino fundamental e ensino médio em escola pública. Não tínhamos condições nenhuma. Mas eu posso dizer para vocês que mesmo assim, seguindo o exemplo da minha mãe, seguindo o exemplo do meu pai, eu tenho formação superior, a minha irmã mais nova tem formação superior, e isso não tem a ver com dinheiro, tem a ver com caráter, tem a ver com exemplo. Então você, mãe que está aqui nessa noite, eu vejo que hoje eu sou professora, eu posso falar com bastante propriedade. A maior preocupação dos pais é de dar condições financeiras boas para os filhos, mas não é isso que molda o caráter, não é isso que faz o seu filho crescer na presença do Senhor. O que molda o nosso caráter é o exemplo que os nossos pais nos dão. Então você que está aqui nessa noite, pai e mãe, dê exemplos, porque os seus filhos estão constantemente de olho em vocês, amém? Eu desejo um feliz Dia das Mães para todas as mães, que é todo dia, né? Não é só hoje é só um dia, mas saibam que o trabalho de vocês é um trabalho de muita importância, amém? Vamos aplaudir ao Senhor pela vida de todas as mães que estão aqui. Aleluias, vocês são demais. Um dia eu vou saber o que é isso, se o Senhor permitir, amém? Vamos para a palavra do Senhor, sem mais demoras. Aqui nós lemos Atos no capítulo 3. Aqui a palavra do Senhor está falando sobre a cura de um mendigo. Ou talvez na sua Bíblia esteja escrito a cura de um coxo. Enfim, esse homem, ele não andava. E a palavra do Senhor diz que um certo dia, Pedro e João estavam indo para o templo. E eles se deparam com esse homem ali na frente daquele templo, pedindo esmolas. Mas eu não quero falar, irmãos, hoje sobre a figura do mendigo. Eu não quero enfatizar o mendigo. Eu também não quero enfatizar muito a vida de Pedro e João. Eu quero enfatizar nessa noite o poder que estava sobre a vida desses dois homens. Um poder que vinha do alto, um poder do Espírito Santo de Deus, amém? Quantos aqui já receberam o Espírito Santo em atuação? Você vai sair daqui dessa noite entendendo o quanto precisamos da atuação do Espírito Santo nas nossas vidas. No livro de Atos, no capítulo 1, quem escreveu Atos dos Apóstolos foi Lucas, o evangelista. O mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas também escreve o livro de Atos. E no capítulo 1, ele começa a recordar. Ele escreve para Teófilo,
Teófilo foi um homem que ajudou muito Lucas no seu ministério. Alguns estudos dizem que a própria carta de Atos dos Apóstolos, ela foi divulgada e ela chegou ao conhecimento de muitas pessoas, porque Teófilo, ele financiou esse trabalho. Ele tinha dinheiro, ele tinha um poder aquisitivo e ele também se rendeu ao cristianismo. Então, vocês vão ver lá no capítulo 1, que Lucas, ele cita o nome de Teófilo. Ele fala, olha, Teófilo, aconteceu assim. E ele começa a trazer todo o contexto do último capítulo no seu evangelho, lá em Lucas, no capítulo 24. Depois você pode ver na sua casa. Atos, do capítulo 1, é uma continuação de Lucas, capítulo 24. E Lucas, ele começa a relembrar a promessa que Jesus havia feito aos seus discípulos. A palavra do Senhor diz que Jesus, depois de ser crucificado e já ressuscitado, ele aparece aos seus discípulos e ele dá uma ordenança aos seus discípulos. Ele diz assim, olha, vocês devem ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E a palavra do Senhor diz que Jesus, ele foi assunto aos céus, ele subiu aos céus. E os discípulos ficaram ali, vendo toda aquela imagem gloriosa, mas com uma ordenança. Eles deveriam ficar em Jerusalém. E nós sabemos, irmãos, que naquele momento Jerusalém era o pior lugar para se ficar. Era o pior lugar para os discípulos permanecerem. Porque se tinham acabado de crucificar Jesus até a morte, os próximos seriam os discípulos. Então o pior lugar para os discípulos ficarem era em Jerusalém. Às vezes na nossa vida, o Senhor vai pedir para que nós fiquemos aonde nós não gostaríamos de ficar. Às vezes o Senhor vai nos dar ordenanças que para nós talvez não sejam tão favoráveis, mas a ordenança de Jesus, ela vem com uma resposta. Ele diz, fiquem em Jerusalém, porque vocês serão revestidos. Em um momento vocês receberão um poder do alto, um poder que vai revesti-los e vai fortalecer para que vocês continuem aquilo que eu comecei. Então Lucas, no capítulo 1 de Atos, ele traz essa recordação, ele traz essa lembrança a Teófilo, e ele também diz que eles precisavam permanecer firmes nos ensinamentos que ele tinha dado. Lucas, ele diz isso no capítulo 1, que eles precisavam permanecer firmes naquilo que eles tinham visto de Jesus e naquilo que eles tinham ouvido de Jesus. E a palavra do Senhor diz que logo depois que Lucas faz essa recordação, que Lucas traz essa lembrança, ele começa a falar sobre a vida dos discípulos. Ele começa a descrever como os discípulos estavam vivendo, agora sem a presença física de Jesus. E Lucas diz que quando eles relembram que Jesus tinha dito, olha, João Batista batizou vocês com água, mas o Espírito Santo irá os batizar com fogo. E aí vocês podem ver que tem um ponto final e logo depois a palavra começa a descrever que Pedro, ele se levanta no meio dos discípulos e ele traz uma questão, ele traz uma preocupação, na verdade. Ele diz que como Judas Iscariotes não estava mais ali no meio deles, eles precisavam urgentemente de uma pessoa para ocupar o lugar de Judas. Então vejam, Lucas começa relembrando da promessa do Espírito Santo, da ordenança de ficar em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, e logo em seguida a palavra nos mostra Pedro preocupado com quem deveria ocupar o lugar de Judas. Eles não podiam ficar somente em 11, vocês depois podem ver com mais tempo na casa de vocês. Pedro se levanta e fala, olha, a gente precisa dar um jeito nisso, nós precisamos colocar alguém no lugar de Judas, porque o nosso trabalho é grandioso, nós não vamos dar conta sozinho, nós precisamos encontrar alguém. E a palavra do Senhor diz que eles oram, eles se reúnem, eles oram a Deus, e em seguida eles lançam sortes, eles fazem um ritual de sorteio. E o que me chama a atenção, irmãos, já aqui nesse início,
é que Jesus deu uma ordenança para eles. Jesus disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus não falou para eles: olha, fiquem em Jerusalém, mas procurem uma pessoa para assumir o lugar de Judas. Jesus não falou para eles se preocuparem ainda com a organização, com as coisas. Até perguntam para Jesus: Jesus, mas quando será que o Senhor vai restabelecer o reino em Israel? E aí Jesus vem e fala: olha, eu digo que João batizou com água, mas o Espírito Santo os batizará com fogo. Sabe o que Jesus estava falando? Nesse início, não se preocupem com as coisas materiais, preocupe-se com as coisas espirituais. E nós vemos que mesmo depois de Lucas trazer essa recordação no livro, Pedro se levanta com a preocupação de colocar alguém no lugar de Judas. Jesus não tinha pedido isso para eles. A única coisa que Jesus pediu é: fiquem em Jerusalém. E eu quero trazer já um ensinamento para as nossas vidas nessa noite. Muitas vezes Jesus é claro conosco, Ele diz: espera, calma, paciência, mas nós insistimos em fazer alguma coisa. Nós insistimos em tomar a situação pelas nossas mãos, enquanto que a ordenança é: fiquem em Jerusalém, só isso, não façam nada. A palavra do Senhor diz que Pedro se levanta, eles oram, porque Pedro já se levanta como um líder, e depois de orarem, eles tiram sortes. Eu fui pesquisar o que significava isso, tirar sortes, porque quando a gente lê na Bíblia, e não é só no Novo Testamento que a gente encontra isso. No Antigo Testamento também nós encontramos esse termo lá no livro de Números, no livro dos Juízes, na própria história de Jonas, né? Os marinheiros encontraram Jonas e descobriram a verdade quando lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. E sabe o que isso significava? Era uma prática muito comum antigamente. Era comum as pessoas tirarem sortes para ouvir a voz de Deus. Era comum esse ritual até mesmo entre as pessoas que serviam a Deus. Então não era uma prática que Deus reprovava. Não era uma prática que era vista como errado. Mas aqui neste momento, talvez na ocasião, isso não coube muito bem. Porque Jesus tinha dito, Jesus já tinha falado o que deveria ser feito. Era só ficar em Jerusalém. E quando eles recebessem o poder do alto, quando eles recebessem o poder do Espírito Santo, eles seriam revestidos e capacitados para aquilo que estava por vir. Então a escolha de um novo discípulo, de um novo diácono, não era dos homens, mas era do Espírito Santo de Deus. Eles oram, eles lançam sortes antes de receber a presença do Espírito Santo. É assim nas nossas vidas também. Nós ouvimos o que Deus fala, mas nós não entendemos. Nós não compreendemos, nós saímos falando do nosso jeito, mas quando recebemos a atuação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, Ele é aquele que traz paz, que traz paciência, que traz discernimento. Ele é aquele que diz: calma, espera, permanece, espera um pouquinho mais, porque o Espírito Santo está a todo momento agindo em nosso favor. Nós vemos os discípulos agindo de uma forma antes de receber o Espírito Santo, e depois que eles recebem o Espírito Santo de uma forma completamente diferente. A palavra do Senhor diz agora em Atos no capítulo 2, que um certo dia eles estavam reunidos todos em um mesmo lugar. Nós já conhecemos esse versículo de cor e salteado, não é? A gente já sabe que Atos 2, quando alguém começa a falar, né? Um certo dia estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio o som, todos sabem. A palavra do Senhor diz que Matias foi escolhido e começou a trabalhar com eles. Mas um certo dia eles estavam reunidos em um mesmo lugar, sempre orando, sempre buscando a Deus, sempre se prostrando em jejum, em oração, em comunhão, em harmonia. E de repente o Espírito Santo desce sobre aqueles homens e mais algumas pessoas que ali estavam, aproximadamente 120 pessoas. E a palavra do Senhor diz que quando o Espírito Santo desceu sobre a vida deles, línguas como de fogo foram repartidas sobre cada um, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E no capítulo 2, ele traz informações interessantes, porque diz que
naquele momento, como era a festa de Pentecostes, Jerusalém estava recebendo pessoas de toda a redondeza. Tinham pessoas de muitos lugares que falavam em muitas línguas diferentes. E a palavra do Senhor diz que enquanto aqueles homens dentro daquela casa eram cheios do Espírito Santo e falavam em línguas como de fogo, quem estava fora compreendia a língua que eles estavam falando. Quem não estava participando, estava compreendendo o que eles falavam. E no final do capítulo 2, a palavra diz que eles entendem que através daquelas línguas, o nome de Deus estava sendo glorificado, o nome de Deus estava sendo exaltado. E o que o Senhor ministrava ao meu coração é que quando somos cheios do Espírito Santo, nós não precisamos explicar a atuação para ninguém, nós não precisamos ensinar nada a ninguém, mas a atuação do Espírito Santo de Deus é tão poderosa nas nossas vidas que os outros vão olhar e vão dizer: aí está um que louva a Deus, aí está alguém que exalta a Deus, aí está alguém que está engrandecendo o nome do Senhor. Sabe, Deus ministrava muito forte ao meu coração que quando nós vivemos movidos pelo Espírito Santo de Deus, nós carregamos em nós uma linguagem que todos entendem, nós carregamos em nós uma essência, aleluia, que todos podem ver. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus que age em nós. As pessoas que estavam naquele lugar eram de todas as partes, eram muitas as línguas, mas enquanto os discípulos falavam com línguas como de fogo, quem estava fora? Eles nem estavam dentro, eles não estavam participando, mas de ouvir, eles perceberam que estava acontecendo algo diferente, eles perceberam que existia ali um povo louvando a Deus, e a palavra do Senhor diz que eles ficam sem entender como aquilo era possível. Sabe, eu creio, irmãos, em um tempo em que o povo de Deus vai ser tão cheio da presença do Espírito Santo, em que as pessoas irão olhar para nós e a partir daquilo que nós carregamos, eles se achegarão, irão dizer: eu quero também, eu quero fazer parte disso também, eu entendo que há algo diferente em vocês, eu quero isso para a minha vida. Isso ficou muito forte para mim. Como eles conseguiram discernir tantas línguas diferentes? Porque essa primeira descida do Espírito Santo não foi um batismo com línguas estranhas, como nós temos hoje em dia. Mas eles falavam em muitas e muitas línguas e todos entendiam que o nome de Deus era glorificado. Sabe, quando nós carregamos a presença do Espírito Santo de Deus, os nossos atos falam por nós, o nosso exemplo diz por nós, aleluias, a forma como nós vivemos diz por nós, a ponto de que todos saibam que existe um poder do alto sobre as nossas vidas. Você pode dizer amém por isso? Existe um poder sobrenatural sobre a tua vida, existe uma atuação do Espírito Santo sobre a tua vida que talvez você ainda não tenha entendido, mas eu quero te dizer nessa noite que se você der espaço à atuação do Espírito Santo sobre a tua vida, você nunca mais será o mesmo. Você crê nisso? Amém? Nós vemos aqui no livro de Atos, no capítulo 2, que depois que eles foram cheios do Espírito Santo de Deus, nós vemos que Pedro, ele se levanta, ele sai daquele lugar e ele começa a pregar a palavra de Deus. Ele se levanta, ele sai daquele lugar e ele começa a pregar a palavra de Deus. Sabe, sem a presença do Espírito Santo, a nossa pregação é em vão. Sem a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas, as nossas palavras bonitas são em vão. Mas quando nós temos a presença do Espírito Santo, irmão, sobre a nossa vida, quando nós abrimos a boca, a testificação daquele que está sobre nós. Quando nós abrimos a nossa boca, é Ele que nos usa, é Ele que fala através de nós. Sabe, o Pedro que negou Jesus 3 vezes, o Pedro que abandonou Jesus na cruz, fugiu, se escondeu, quando foi tomado pelo Espírito Santo de Deus, começa a pregar. Ele é cheio do Espírito Santo. E sabe, a pregação de Pedro foi uma pregação simples.
não tinha muito conhecimento, não era uma palavra extraordinária. A palavra dele era embasada em: o Jesus que vocês crucificaram, ele vai voltar. Arrependam-se, abandonem as suas práticas e se voltem a Jesus. Essa era a pregação de Pedro. E sabe o que acontece? Ao final da pregação de Pedro, mais de 3.000 almas se rendem a Jesus. Não foi pela palavra, foi pela presença de Deus que estava sobre a vida dele. Foi pela presença do Espírito Santo que estava sobre a vida dele. Sabe, eu quero dizer algo para você nessa noite. Não tente resolver as coisas na sua vida do seu jeito. Não tente resolver as coisas na sua vida da sua maneira. Mas busque em Deus, através do Espírito Santo, um direcionamento, uma direção, uma ordenança. Se for preciso esperar, espere. Porque quando o Espírito Santo te der uma resposta, aleluia, todos os guilhões serão derrubados, todas as muralhas cairão ao chão, porque o Espírito Santo sabe a forma correta de agir. Talvez seja isso que esteja faltando para nós nos dias de hoje. Reconhecer a atuação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Quantas vezes nós temos situações na nossa vida impossíveis aos nossos olhos, impossíveis diante das circunstâncias, mas nós nos esquecemos que o Espírito Santo é aquele que tem acesso direto ao Pai em nosso favor. Ele é aquele que fala diretamente ao Pai, intercedendo por nós. Então por que não levamos as nossas causas a Ele? Então por que não levamos, aleluia, aquilo que temos a Ele? Não colocamos em oração, clamando pela misericórdia do Pai, porque nós temos um que intercede por nós, um que tem orado por nós, um que tem buscado a Deus por nós. Este é o Espírito Santo de Deus. Outro dia eu vi uma frase que dizia bem assim, eu não vou lembrar o nome do autor agora, mas dizia assim que nós estamos tão distantes da presença do Espírito Santo, tão negligentes à atuação do Espírito Santo, que muitas vezes nós iniciamos um dia e terminamos um dia sem ao menos nos lembrar que Ele habita dentro de nós. Nós começamos o nosso dia, terminamos o nosso dia sem ao menos ter uma pequena lembrança de que carregamos em nós, de que somos templo de algo que é maior do que nós. E essa frase ia mais a fundo. Essa frase dizia: quantas vezes você até vai a um culto, você louva, você adora, você até ora, mas você não percebe que o Espírito Santo não estava lá, porque nós não damos espaço, nós não damos atuação. Mas irmãos, a palavra do Senhor diz que a última ordenança a ser cumprida é que quando todos serão cheios do Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu anseio, eu oro para que todos sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Eu oro para que essa igreja seja tomada, e isso já está acontecendo. Nós já estamos vendo a atuação do Espírito Santo neste lugar, mas Ele tem mais, Ele anseia em fazer mais, aleluia. Mas nós precisamos dar espaço, nós precisamos dar lugar. Nós não podemos entrar neste lugar somente com as nossas bagagens, somente com os nossos problemas, mas precisamos entrar aqui e dizer: Espírito Santo, faz o que tu queres, faz o que você quer, age na minha vida da maneira que você quer. Irmãos, porque a vontade do Espírito Santo é a própria vontade de Deus sobre as nossas vidas. Depois que Pedro prega esse sermão simples, porém cheio da presença de Deus, cheio do poder do alto, muitas almas se rendem ao Senhor. A palavra do Senhor diz no finalzinho de Atos, no capítulo 2, que eles viviam em união, em harmonia, eles compartilhavam o pão. E algo que eu acho lindo nesse versículo diz que eles louvavam a Deus e eles ganhavam a cada dia mais a simpatia do povo. Existia algo de diferente naqueles irmãos, existia algo de diferente naquela igreja. Eles estavam ganhando a simpatia de todas
todas as pessoas. E isso não é obra humana, isso é obra do Espírito Santo de Deus. Um povo cheio do Espírito Santo, ele toca as pessoas. Um povo cheio do Espírito Santo, ele toca as pessoas pelo seu modo de cuidar, pelo seu modo de olhar, pelo seu modo de ver. Tem algo diferente que chama a atenção. E eu creio, irmãos, que nesses dias o Senhor está nos preparando. O Senhor está preparando uma igreja como a de Atos, que por onde passava ganhava simpatia, ganhava atenção, ganhava os olhares, não pela aparência, não pela bela postura, mas porque carregava um poder sobrenatural, porque carregava algo que vinha dos céus, que ninguém poderia explicar, mas que era nítido aos olhos de todos. E agora nós chegamos à leitura que fizemos. No capítulo 3, a palavra do Senhor diz que certo dia, Pedro e João estavam indo ao templo. E quando eles estavam chegando no templo, eles encontram ali, antes de entrar no templo, eles encontram um mendigo. Irmãos, sabe, Deus ministrou muito forte ao meu coração. Eles poderiam estar saindo do templo, não é verdade? Seria até mais coerente, né? Porque a gente veio para o culto, a gente sai com as nossas forças renovadas, com a nossa fé lá em cima, né? Estamos prontos para uma nova semana. A gente sai daqui às vezes até pulando, ainda louvando, adorando a Deus, às vezes até falando em línguas, né? Quando, sei lá, às vezes quando a gente se entrega muito para a presença de Deus, parece que a gente não quer que o culto termine. A gente sai daqui profetizando, né, Andressa? Louvando, exaltando, a gente abraça, a gente quer orar mais, a gente quer mais. Mas Lucas está dizendo que eles não estavam saindo do templo, eles estavam indo para o templo. Às 3h da tarde. Talvez era uma tarde da bênção, né? Quem sabe não era uma tarde da bênção. Quem aqui lembra da tarde da bênção, irmãos? Eu lembro. Tinha aqui também, né? Eu lembro, eu ia na tarde, tinha a tarde da bênção na igreja do avô da Andressa e da Carla. Sempre tinha, a gente sempre ouvia. E a palavra do Senhor diz que às 3h da tarde eles estavam indo. Sabe, Deus ministrava ao meu coração. Eu fiz essa pergunta para Deus, falei, nossa Deus, interessante. Eles não estavam saindo do templo, eles estavam chegando no templo. Sabe, eu quero dizer algo para você nessa noite. Aleluia, que nós precisamos tanto da presença do Espírito Santo. Aleluia, que nós não precisamos esperar. Às vezes a gente fica esperando pelo culto de domingo. Nossa, eu preciso ir no culto de domingo, eu preciso ir no culto de quinta, eu preciso ser cheio, eu preciso disso. Não, irmãos, você precisa carregar uma presença sobre você. Porque quando você entra aqui tem que ser transbordado. Nós nos reunimos aqui para transbordar uns na vida dos outros. Sabe, porque os discípulos, eles foram tão bem usados, eles foram tão extraordinários naquilo que eles fizeram sobre a vida daquele homem. Porque eles não estavam saindo de um culto, apenas eles estavam indo cultuar. Mas antes disso tinha uma trajetória, antes disso tinha toda uma história. Eles tinham recebido o poder do alto, eles tinham dado espaço à atuação do Espírito Santo. Eles tinham entendido que aquilo que eles carregavam está sobre as nossas vidas na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira. E quando chegarmos aqui no dia de culto, nós só iremos transbordar, nós só iremos nos fortalecer ainda mais, porque não é o culto, é aquilo que carregamos. A nossa vida é um culto a Ele. Sabe, esses homens chegando para cultuar, perto do sacrifício da tarde, tinha um sacrifício de manhã, tinha um sacrifício à tarde, ou seja, um culto de manhã, um culto à tarde. De repente, eles se deparam com aquele aleijado. No capítulo 4, a palavra do Senhor diz que aquele homem tinha aproximadamente 40 anos. E ele nunca tinha andado. 40 anos, irmãos. É muito tempo, não é? Quem já tem 40 anos aqui sabe, mais ou menos. Falta 10 anos para eu chegar nos 40 anos. Estou quase lá. Mas pensa, 40 anos sem andar. 40 anos todos os dias ali na entrada daquele templo. Mas como eu disse para vocês no início, eu não quero enfatizar sobre a vida do mendigo.
o que me chama a atenção nessa passagem, o que Deus ministrava ao meu coração e ministra agora, é que quando Pedro e João chegam naquele templo, eles encontram aquele homem na porta. A palavra do Senhor diz que a primeira coisa que eles dizem para aquele mendigo é: olhem para nós. Nós repetimos aqui juntos. Se eles pedem para o mendigo olhar, nos dá a entender que o mendigo estava com a cabeça baixa, que ele estava olhando para o chão. Mas Pedro e João dizem para ele: olhem para nós. A palavra do Senhor diz que Pedro e João, eles olham firmemente para aquele homem, e depois eles dizem: olhem para nós. No livro de Atos, no capítulo 1, que eu fiz menção aqui, a palavra do Senhor diz que quando Jesus ele é assunto aos céus, a palavra do Senhor diz que os discípulos eles estão olhando firmemente para o céu. É a mesma tradução dessa passagem aqui, quando os discípulos olham firmemente para aquele mendigo. Sabe o que Deus ministrava no meu coração? Que todo aquele que olha firmemente para o céu, todo aquele que olha firmemente para Jesus, jamais vai se deparar com alguém em necessidade e não vai olhar, e não vai enxergar, e não vai ver. Que todos aqueles que olham firmemente para Jesus, eles também estão olhando firmemente para as necessidades, eles também estão olhando para aqueles que precisam. É a mesma tradução. E quando eles dizem para aquele mendigo: olhem para nós, a palavra do Senhor diz que o mendigo olha para eles como alguém que esperava receber alguma coisa, porque era isso que acontecia com ele todos os dias. Ele já estava acostumado, levavam ele até a porta do templo, ele recebia as esmolas sem entrar no templo, ia embora. Era a rotina dele, era o cotidiano, era a vida dele. Talvez por esses longos 40 anos, mas de repente chegam dois homens que antes de entregar alguma coisa olham para ele. Chegam dois homens cheios do poder de Deus que olham para ele, enxergam ele. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que Pedro, ele olha para aquele homem e diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Sabe, nesse tempo existiam muitas magias, existiam muitos rituais de magia. As pessoas eram curadas através de rituais mágicos. As pessoas eram curadas de enfermidades através de rituais mágicos. E essas pessoas que faziam essas magias, que faziam estes rituais, eles ganhavam muito dinheiro com isso. Eles cobravam para fazer um ritual e as pessoas serem curadas. Eles cobravam para fazer um ato, alguma coisa ali, e as pessoas recebessem aquilo que elas precisavam. Então essas pessoas, elas eram bem conhecidas, elas eram reconhecidas porque elas tinham muito poder aquisitivo. Todos sabiam quem eram estes homens que faziam magia, Sara. Todos conheciam estes homens porque eles se vestiam bem, eles tinham boa aparência, eles tinham dinheiro. Então quando Pedro olha para aquele homem e diz: olhe para mim, Pedro estava dizendo: olhe para mim, eu sou um homem simples, eu não tenho dinheiro, eu não tenho boa aparência. Pedro estava dizendo: eu não sou como os outros que cobram para fazer rituais, eu não sou um mágico. Pedro estava dizendo: olhe para mim, pode olhar, olhe bem para as minhas vestimentas, olhe para a forma que eu estou diante de você, veja se você encontra em mim alguma coisa terrena, veja se você encontra em mim alguma coisa que lhe faça entender que eu cobro pelas magias que eu faço. Então quando Pedro está dizendo: olhe para mim, Pedro estava dizendo: a minha aparência é de um homem simples, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho dentro de mim, isso eu entrego a você. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Sabe, Pedro estava dizendo: eu sou um homem simples, eu não tenho dinheiro, a minha aparência não é boa, eu traí Jesus, eu neguei Jesus, eu me escondi, eu tive medo, mas hoje eu sei quem eu carrego dentro de mim. Hoje eu sei do poder que está sobre a minha vida, e esse poder que está sobre mim é poderoso para te curar.
você precisa. Sabe, o Senhor ministrava ao meu coração, essa é a imagem da igreja, pastor Eliseu. A igreja não tem que ser conhecida, reconhecida porque é bonita, porque é grande, porque tem isso, porque tem aquilo. A igreja de Cristo tem que ser reconhecida, aleluia, por aquilo que está sobre ela, sobre aquilo que ela carrega. E então nós olharemos para todas as dificuldades dessa vida, para todas as circunstâncias, iremos dizer com propriedade: olhe para mim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho conhecimento, eu não tenho a boa fama, mas eu tenho um poder do alto sobre a minha vida. Eu tenho algo em mim, aleluia, que é mais poderoso que dinheiro, que é mais poderoso do que a fama. Aleluias. Aleluia, nós temos em nós algo que é mais poderoso do que as coisas dessa vida. É isso que eu quero enfatizar nessa noite para você, mulher que está aqui. Aleluia, mais do que bens, mais do que reconhecimento, queira a presença do Espírito Santo sobre a tua vida. Homem, você que está aqui, aleluia, mais do que ter um emprego bom, uma casa boa, isso é importante, mas queira ser um homem cheio da presença de Deus, um homem que vai poder dizer para os seus filhos, uma mulher que vai poder dizer para os seus filhos: olhe para mim, siga o meu exemplo, eu tenho sobre a minha vida um poder que vem do alto. Aleluia, Jesus, irmãos, isso me toca profundamente. Eu quero chegar nesse dia onde eu poderei olhar para as circunstâncias e dizer: olha que circunstâncias, eu não sei como fazer, eu não sei como te superar, mas olhe para mim, nada me abala, nada me para. Eu não tenho dinheiro, está faltando isso, está faltando aquilo, mas aquele que está sobre mim, meu irmão, Ele provê, Ele faz, Ele cura o enfermo, aleluia, Ele ressuscita até mortos, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Oh, aleluia, Jesus. Nós temos esse poder sobre as nossas vidas, nós temos essa presença em nós, habitando em nós. Sabe por que não vemos mais milagres? Porque não damos atuação ao Espírito Santo, não deixamos o Espírito Santo agir, não deixamos o Espírito Santo operar. Aleluia, a palavra do Senhor diz que após serem cheios do Espírito Santo, Pedro começa a pregar com autoridade, começa a pregar com unção, ele começa a curar as pessoas, ele começa a profetizar, e a palavra do Senhor diz que o Senhor ia acrescentando os salvos. Percebe? A obra é toda de Deus, a obra é toda de Jesus, e a atuação é toda do Espírito Santo de Deus. Não somos nós que fazemos, não somos nós que temos que medir esforços, mas aquele que tem o Espírito Santo só precisa confiar, só precisa confiar e esperar, porque Ele vai fazer aquilo que tem que ser feito, Ele vai agir da forma que tem que ser feito. Ele sabe como fazer, Ele sabe como operar, é Ele que convence, é Ele que traz discernimento, é Ele que traz entendimento, aleluia, é Ele que sopra, é Ele que vem como um fogo, é Ele que vem como um trovão. Ele faz aquilo que nós não podemos fazer, mas precisamos dar espaço para a atuação dEle. Sabe, eu fico imaginando essa cena de Pedro e João diante daquele homem. Talvez aquele homem até já estava com as suas mãos estendidas para receber uma moedinha que fosse, sei lá. Mas quando Pedro diz: Sara, olhe para nós, veja quem eu sou. Na minha aparência você não vai encontrar nada, mas aquilo que está dentro de mim, aquilo que está dentro de mim é poderoso para te colocar de pé agora, neste instante. Sabe, eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, o Espírito Santo que está sobre a tua vida, ele te capacita a olhar para as circunstâncias lá na sua casa. Você pode chegar hoje e dizer: olha, eu vou me levantar, eu vou me colocar em pé, porque o poder que está sobre a minha vida é poderoso para me guiar, é poderoso para me conduzir, é poderoso para me ajudar diante dessa situação. Sabe, e a palavra do Senhor diz que quando Pedro diz isso, não bastou só aquela palavra.
Pedro, ele se abaixa e ajuda aquele homem a se levantar. Ele pega aquele homem com a mão direita e se levanta. Sabe, eu quero dizer a você nessa noite, meu irmão que está aqui, creia no poder que está sobre a tua vida, profetize sobre as circunstâncias, aleluia, mas também se posicione, faça aquilo que você tem que fazer. Se você crê no poder que está na sua vida, então viva como aquele que crê que Deus pode fazer, viva como aquele que sabe que Deus pode fazer aquilo que você não pode, porque muitas vezes nós até reconhecemos o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas, mas nós ficamos estagnados, nós ficamos parados. Pedro não, ele liberou o poder que estava sobre a vida dele, sobre aquele homem, mas ele foi e estendeu as suas mãos para ajudar. Sabe, eu quero profetizar nessa noite sobre a tua vida. Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando, eu não sei qual é o caos que você está passando, mas eu sei que todos nós enfrentamos as nossas lutas, não é verdade? Eu também. Eu quero dizer para você nessa noite que você tem sobre a sua vida um poder extraordinário, capaz de te fazer olhar para a situação com olhos diferentes, capaz de te fazer olhar para as circunstâncias com olhos diferentes, e você não ficará mais estagnado, e você não ficará mais parado, mas você vai se posicionar da forma correta. Amém? Eu gostaria de pedir para os irmãos se colocarem em pé. Não vou prolongar muito nessa noite, ainda tem uma última parte desse culto. Aleluia. Eu creio que o Senhor está nos levantando nesses dias como Pedro e João, como aqueles que têm total certeza do poder que carregam dentro de si, como aqueles que têm total convicção de que o poder que está sobre as suas vidas, quando liberado, vai curar os enfermos. Quando liberado, vai trazer a salvação aos cativos. Quando liberado, aleluias, vai olhar para os necessitados e vai dizer: levante-se e ande, mas eu te ajudo a levantar. Eu gostaria de pedir que você se juntasse com alguém agora, para você orar por essa pessoa. Se vocês quiserem ficar, né? Às vezes tem os mais tímidos, não tem problema, irmãos. Se quiserem ficar no lugarzinho, mas ore por essa pessoa que está do seu lado. Aqueles que quiserem sair do seu lugar e interceder por alguém, nós vamos ter 5 minutinhos de oração apenas. O Senhor ministrava isso no meu coração. Pedro e João, eles olham para os necessitados, eles liberam o poder do alto, mas eles colocam aquele coxo em pé. Eles ajudam o coxo a se levantar. Eles ajudam o coxo a se posicionar. Isso nos ensina que nós, depois de reconhecermos o poder do alto, nós não podemos viver separado das pessoas. Às vezes isso está acontecendo no meio cristão hoje em dia. Aqueles que se sentem um pouquinho mais cheios do poder do alto estão muitas vezes se excluindo, estão muitas vezes se afastando, mas a palavra diz que Pedro e João, ao liberarem o poder do alto, eles ajudam o coxo a se levantar. Pedro diz: olhe para mim, não há nada de diferente de mim e de você no exterior, mas o que eu tenho no meu interior, eu libero sobre a tua vida. Receba o poder do alto. Você pode interceder por essa pessoa que está do seu lado agora e dizer: eu libero sobre a tua vida, meu irmão, um poder que vem do alto, um poder extraordinário, um poder que te fortalece hoje, um poder que te levanta, um poder que te restaura neste momento, aleluia, um poder que te encoraja a permanecer firme, firme, firme. Sabe, eu quero dizer algo para você nessa noite, pelo Espírito de Deus. Ei, é momento de você entrar para o templo. Sai da porta, entre para dentro espiritualmente, aleluia. O Espírito Santo, Ele está procurando nessa noite os coxos espirituais. Ele quer te curar, Ele quer te renovar.
renovação, Espírito Santo. Aleluia, o mesmo poder que estava sobre Pedro está aqui nessa noite. O mesmo poder que estava sobre Pedro está aqui nessa noite. Começa a pousar nos corações, trazendo renovo, trazendo fortalecimento. Oh, aleluia! Toda paralisia espiritual que está te impedindo de entrar para dentro, seja retirado agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O sacrifício. Oh, aleluia!